Senhor Jesus, amada igreja, bem-vindos todos, uma alegria receber a cada um. Que o Senhor Deus, nesta manhã, possa trazer ao seu coração o conforto, porque a sua palavra, ela é espírito e vida e alimento para as nossas vidas. E o alimento nos traz conforto, né? Quando nós estamos alimentados, nós nos sentimos satisfeitos. E assim é também quando a palavra do Senhor é pregada, certamente também somos satisfeitos por ela, saciados por ela, como está escrito. Mas antes de tudo, façamos orações. Vamos entregar ao Senhor este culto em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, adoramos, exaltamos ao Senhor. Oh, meu Deus, que louvor maravilhoso. Tudo que ouvimos até agora, Pai, é de encher o nosso coração. Nós te adoramos, Senhor, por este culto. Como é bonito, como é maravilhoso quando a unção do Senhor está, quando a tua presença está. Nós sentimos a diferença, Senhor. Nós sentimos nas ministrações, na adoração. Nós sentimos, ó Pai, o teu agir. E isto, Senhor, alegra o nosso coração. Agora nós vamos nos dedicar a ouvir os teus ensinos, Senhor, e em nome de Jesus, precisamos da ajuda do Espírito Santo, com o qual nós contamos com toda certeza, pois nos tem sido fonte de ensino, de inspiração, de luz, e nunca nos deixou na mão. Bendito seja o Senhor por toda a provisão de alimento espiritual, em nome de Jesus. Clamamos a Ti, Senhor, também ordenes a este lugar anjos ministradores, anjos guerreiros, meu Pai, para que tudo quanto aqui for feito traga alegria ao teu coração, que o Senhor se sinta adorado, que o Senhor se sinta glorificado, que o Senhor se sinta exaltado, pois este é o desejo do nosso coração. Entregamos a Ti mentes e corações, e em nome de Cristo Jesus destruímos fortalezas, baluartes, sofismas, toda sorte de altivez que se levanta contra o Senhor, contra a sua palavra. Em nome de Cristo está agora desfeito, despedaçado, destroçado, em nome do Senhor Jesus. E o Espírito Santo tem toda a liberdade de agir nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, palavra do Senhor, ela nos ensina que ela fala dos profetas, ela fala dos discípulos, dos apóstolos, como também sendo fundamento, né? Ela diz que eu me assustei. Esse aparelhinho aqui é mais ou menos que nem a gente. Eu já vou aproveitar para pregar sobre ele. Não aguento ficar sem pregar. Da mesma forma que esse aparelhinho precisa de pilha para ficar forte, né, e cumprir o seu propósito, você também precisa dessa palavra aqui para ficar com a pilha forte em nome de Jesus. Então, meus queridos, os apóstolos, eles são fundamentos, né? E a pedra de esquina é Cristo. E Paulo escreve uma carta aos Efésios, tratando de alguns assuntos, e manifesta a doutrina, né? Ou instruções, como a gente pode interpretar, se quiser, para a vida do crente no dia a dia. Então, hoje o que você vai ouvir nada mais é do que palavra de Deus. Não é algo que alguém vem dizer assim, olha, isto aqui é pá, vai ser assim, ou não. O que você vai ouvir é palavra que te dá uma condição de entender os momentos que vocês estão vivendo agora. Sabe por que é que eu sei disso? Porque você é crente. Todo crente passa por isso aqui. Então abra aí Efésios. Nós vamos dar uma passeadinha, capítulo 4, 5, 6, porque é o que nós estamos precisando ouvir
para que a pilha do seu coração seja supercarregada. Então, entenda o seguinte: nós vivemos situações no nosso dia a dia que muitas vezes a gente se sente frustrado, né? Às vezes a gente não fala, mas como é que isso acontece e tal. Eu vou dizer até que às vezes você tem uma esposa bem legal, um marido bem legal, filhos bem legais, mas de vez em quando acontecem coisas que você não espera. E aqui eu quero que você observe nesta palavra, que você vai entender por quê. Amém? É muito bonito, gostaria de poder falar umas 4, 5 horas sobre isso, porque certamente levaria, mas vamos nos contentar com a porção que dá. Amém? Então olha só, no capítulo 4, Paulo, ele destaca algumas coisas, e começa dizendo para que nós andemos segundo o chamado que o Senhor nos chamou. Ou seja, Deus tem um propósito com a nossa vida, e Ele quer que nós andemos, ou seja, Ele quer que nós vivamos dentro disto que nós vamos acabar ouvindo aqui, em nome de Jesus, né? E o que Ele instrui a partir deste capítulo 4 até o 6, você vai ver que eu chamei, né? Só posso chamar disso, que é o crente em seu dia a dia, né? O servo de Deus no seu dia a dia. E então ele diz aqui o que Deus nos ordena fazer e aquilo que Ele nos ordena largar, e qual é o propósito no dia a dia da nossa vida, né? Como vivê-la, como crescer e etc. Ok, então uma das coisas que Ele nos ordena é ter domínio sobre os nossos sentimentos. Você vai encontrar isso aí no versículo 2, onde diz, 4:2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então aqui, né, é uma instrução de comportamento entre pessoas, sejam elas cristãs ou não. Então o que Ele está ordenando? Ele está ordenando que nós devemos ser humildes, mansos, não nos irritarmos com aquilo que nos afronta, termos, né, paciência com o que ouvimos, que sejamos mansos e tenhamos condição de suportar uns aos outros, sem criar problemas. Então isto é coisa que nos é ordenada. A quem? Ao crente, a mim, a você. Então o que é que Deus espera? Que nós obedeçamos essa palavra, né? Então, mansidão, porque o cemitério está cheio de gente brava, né? Então temos que ser mansos. O Senhor nos ensina a ser mansos. No capítulo 4, verso 5, manter a comunhão e a unidade. Eu gostaria de ler para você, que diz assim, que nós temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Vamos continuar no 6, um só Deus, o Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, não quero, assim, não é pregação sobre este assunto, mas é um direcionamento, né? Então, aqui, o que Ele quer da igreja, né? Agora Ele quer estar trabalhando na sua vida, orientando a sua vida, a minha vida, como nós devemos nos comportar como igreja. Então o tratamento que Deus quer, a vida que quer, é que nós andemos todos em unidade. E o porquê que Ele diz isso? Porque Ele está dizendo que Ele é um só Deus, um só Pai, um só Senhor, um só Espírito. Ou seja, nós recebemos de uma fonte apenas toda a orientação de que nós precisamos. Então, recebendo apenas de um, não dá para que nós tenhamos comportamentos diferentes. Então ele espera que nós estejamos unidos, e aí ele dá os exemplos, próprio Cristo com Deus, né? Que os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são um só, dada a, né, a comunhão, o entendimento, o mesmo propósito, etc. Então, manter a comunhão é
algo que o Senhor requer de nós. Ainda depois, passando para os versos 12 e 13, para isso é necessidade crescer. Então, o crente, ele tem que crescer no conhecimento do Senhor. Então, vamos lá, 12 e 13, diz o seguinte: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, nós nos convertemos, recebemos a Jesus, e aí nós começamos uma trajetória, começamos uma vida com o Senhor. Mas o que é que ele está dizendo? Que isto precisa ser desenvolvido. É necessário que haja um crescimento constante. Isto na fé, no conhecimento da palavra e tal. E este conhecimento leva a uma condição em que nós tenhamos experiências, ou seja, sejamos experientes para poder nos conduzir, fazer a obra do Senhor e chegar ao conhecimento, medida da estatura de Cristo, ou seja, chegar na condição que Cristo é ou que Cristo foi nos tempos em que ele esteve aqui na terra. A maturidade, conhecimento, né? A fé, a ligação com o Senhor, né? A mansidão, tudo que Cristo é o que Deus espera que nós tenhamos como fim, como objetivo. O nosso objetivo é chegar numa condição de ser semelhantes a Cristo. Em outro lugar ele falou, a sua imagem, ou o pleno conhecimento, a sua estatura e etc., é a mesma coisa. Chegar à condição de sermos como Cristo. Por isso nos chamamos cristãos. Então não dá para nós ficarmos na condição em que recebemos a Jesus. É necessário que haja um crescimento. Então, Paulo escreve aos Efésios exatamente sobre isso. Então, quando nós terminarmos esta partezinha aqui, você vai ter uma visão de que não dá para o cristão ficar parado. Nem dá para ser um cristão por internet. É necessário o quê? Congregar, é necessário ter comunhão, é necessário crescer. Então, ele diz que para realizar essa obra, ele levantou homens eu vou ministrar o discipulado sobre isto na terça-feira, então lá você vai ter uma visão bem mais completa. Mas o fato é que, capítulo 4, verso 11, ele diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os crentes, eles precisam ser o quê? Aperfeiçoados. E quem é que faz esse trabalho? Estas pessoas. Então, ele antes fala, por isso que não dá para falar aqui tudo, mas o fato é que estes apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, que é aqueles que ensinam a palavra de Deus, todos eles trabalham num propósito só. E esse propósito é o quê? Preparar os crentes para fazer a obra que o Senhor lhe chamou a fazer. Outra coisa que ele diz aqui é a diferença entre crentes. No quê? No dom. Nós somos todos iguais como pessoas, mas somos capacitados de formas diferentes. E então ele diz aqui que ele deu dons aos homens, mas não foi para todos igual. Não são todos apóstolos, não são todos profetas, não são todos evangelistas. Então cada um tem o seu próprio dom, segundo Cristo distribuiu. Ele que deu os dons aos homens. Pena que não posso falar as outras coisas, mas vamos pular. Então, capítulo 4, nós fomos contemplados, por esses dons e temos a necessidade de crescer. Então fica estabelecido algo muito claro. A vida do cristão não é parada. Não é água parada que fica choca. A vida do cristão é um constante crescimento e daí a tal da água viva, Coisas novas, frescas, fortes, para que a gente possa viver essa obra em nome de Jesus. Então,
capacitações diferentes, mas todas de extrema importância. E o objetivo o quê? Fazer a obra que Cristo nos delegou fazer. Capítulo 5, então, ele começa tratando do quê? De que o crente deve imitar a Deus. E ele vai imitar a Deus de que forma? Pelo amor. A forma de um crente imitar Deus é a prática do amor. Como ministramos recentemente, né? O amor é o vínculo da perfeição e o amor é o próprio Deus. Então, imitar a Deus. Como é que eu posso dizer que eu sou filho de Deus, mas eu sou um carrasco? Não tem como. É necessário que nós tenhamos amor no nosso coração. Já explicamos, né? Vou só dar uma pincelada, que amor não significa fazer o que a pessoa quer. Pelo contrário, o amor que Deus coloca no nosso coração é um amor, como ele diz aqui, semelhante ao dele. Ou seja, aquilo que é errado, aquilo que é certo, né? Temos misericórdia, mas não aceitamos viver o mesmo tempo de pecado, de jeito nenhum. E ele começa a tratar disso depois, né? Que é sacrificar-se em obediência a Deus, assim como Jesus foi sacrificado. Ele se sacrificou. Não é que Deus pegou Jesus e falou: você vai lá e morre por eles. Não. Ele mesmo se sacrificou. Ele mesmo se entregou. Então, por que eu estou dizendo isso? Qual a importância disso? A importância disso é que eu mesmo vou me sacrificar, né? Eu não vou precisar alguém me empurrar ou, né, forçar eu a me sacrificar, não. Eu mesmo vou me dispor a me sacrificar para que a obra para a qual Deus me chamou seja realizada. Amém? Deus sacrificou a Jesus, quer dizer, Deus em concordância de Jesus desceu e tal, e se sacrificou por nós, e assim nós também, seguindo o exemplo dele, devemos nos sacrificar pelos nossos irmãos. Então aqui já vai vendo alguma coisa que não é muito bem como se prega, né, por aí, dizendo que é uma coisa maravilhosa. Não, pelo contrário, é algo que eu vou me humilhar, me sacrificar, eu vou sofrer para honrar o meu Deus, que já através do seu Filho me deu o exemplo que o sacrifício compensa. Amém? Jesus se sacrificou, mas hoje ele está sentado à direita de Deus e governa sobre tudo e todos, em nome de Jesus. Nada que possamos fazer ao Senhor ficará sem recompensa. Não que nós estejamos atrás de recompensas, mas a questão é, os atos de justiça que fizermos, eles serão, né, recebidos no céu como galardão, e também serão contados como certamente nós. Vou ser muito claro, a palavra de Deus diz que nós reinaremos. Todo cristão, certo dia, quando este mundo terminar, quando se fizer um novo céu e nova terra, nós reinaremos, nós julgaremos. É assim que está escrito, e é assim que será. Então haverá recompensa em nome de Jesus. Ok, vamos continuar então. Depois ele fez de forma veemente, eu estou resumindo, né, amados? Veemente a questão da separação do pecado. Isto ele fala, né, tremendamente. Entra aqui no capítulo 5, verso 5, vamos fazer a leitura. Muito bom. 5:5 diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou ímpio ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Depois ele vai falando: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas o que eu quero deixar afirmado neste capítulo é o seguinte: porque bem sabeis. Destacar isso, porque bem sabeis. Ou seja, os crentes estão bem conscientes de que é para se afastar
do pecado. Aí tem uma listagem de pecados aqui, dos quais a gente precisa se afastar. Então vamos lá, capítulo 4, nos dizendo que nós somos chamados, que nós vamos ser instruídos por pessoas que têm as capacitações para isso, que nós vamos ter que nos sacrificar, devemos nos sacrificar por esta obra que o Senhor nos deu, é o chamado. No capítulo 5, então, ele fala para nós imitarmos a Deus, para nós nos sacrificarmos como Jesus, para nós nos afastarmos do pecado, e continua. Isso é o dia a dia do crente, nós estamos falando do dia a dia. Mas vamos continuar. Então, no capítulo 5, no verso 22, 5:22, diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como no Senhor. E verso 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador. Mas eu quero também falar dos maridos, versos 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então aqui está nos apresentando nesta parte, a partir daqui, capítulo 5, a partir deste verso, o dever do casal. Não tem filhos, não importa, são um casal. Qual é o dever deles? Isto que está aqui. Qual é? O marido tem a sua posição, a sua obrigação, e a mulher tem a sua. Cada um deve cumprir a sua parte. Quem não cumpre já sabe, tem consequência. E nós devemos fazer o que nós estamos aprendendo que devemos fazer. Então isto aqui é do dia a dia. Você que tem marido e você que tem mulher, você tem mulher todos os dias? Tem marido todos os dias? Quando vocês decidirem, eu vou tomar um chá. Ora, você não tem marido uma vez no mês, tem marido todos os dias. É seu marido. E você é esposa, todos os dias é esposa. Então, é o dia a dia do crente. Agora, essa família, esse casal pode ter filhos. Então vem a história dos filhos. Capítulo 6, verso 1 diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, é justo que o filho seja obediente ao pai e à mãe. Os filhos precisam ser obedientes aos pais e à mãe. Hoje em dia, tem muito filho que acha que sabe mais, estudou, está na faculdade, já fez faculdade, sabe muito mais. O pai não é burro, não sabe falar direito, a mãe é quadrada porque ela tem dificuldade de entrar na porta da casa. Acha um defeito para tudo, são melhores tudo. Aqui é palavra de Deus, é para seguir o que diz a palavra de Deus, é para andar em obediência. Então, se você é filho, se Deus te deu a graça de você ter pai e mãe, você já é um privilegiado. Então você precisa obedecê-los. E se você tem pai e mãe, você tem pai e mãe todo dia. Não é só no dia das mães, dia dos pais. É todo dia você tem pai e mãe, amém? Então é o dia a dia do crente. Ora, vamos continuar. No verso 4, aí ele fala da relação dos pais com os filhos. Então, vamos para 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então, é aquela coisa de ficar irritando o filho e provocando, atiçando, todo dia ficar enchendo a cabeça. Não, o que ele está dizendo, não faça isso, mas precisa criar na doutrina, ou seja, nas instruções, naquilo que você está ouvindo agora. Precisa criar dentro desta palavra, deste ensino. Qual? Bem, capítulo 4, 5 e 6, não dá para falar tudo de uma vez só. Bem, o fato é que ainda, além do seu dia a dia, você tem, marido, esposa, filhos. Então você pode ser marido, você pode ser esposa, você pode ser filho, Tem de tudo isso aqui, louvado seja Deus. Mas também no dia a dia você tem patrão, ou você é patrão. Amém? Então aqui também tem uma palavra, no capítulo 6, no verso 5, diz: vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, para que nós sirvamos
o nosso empregador, o nosso senhor, ou a pessoa que é responsável, né, que é aquela pessoa que nos paga no final do mês, para que a gente faça isso com temor e tremor, como se estivesse fazendo para Cristo, como a gente ensina. Se você puser no seu coração que o seu patrão, você está fazendo para ele, mas na verdade você está fazendo para Cristo, fica muito mais fácil obedecer. E fica muito mais fácil você ter sucesso, porque você não vai fazer com raiva, você está fazendo para Jesus. Então você vai fazer da melhor forma, o melhor que você puder. Louvado seja Deus. Agora, isto tudo são coisas, isso aqui vamos dizer assim, é muito bem resumido. Bem que eu quero dizer, não é que eu preguei bem. Bem é quer dizer, eu falei um pouquinho só de tudo que aqui está escrito. Não tem como ministrar tudo isso apenas numa pregação. Mas a questão é, qual é a razão desta ministração? Ora, você tem isso como objetivo na sua vida, é o seu dia a dia, e é isto que Deus requer de você. Então, se você diz que é cristão, é melhor a gente procurar andar neste caminho. Agora, como é que eu vou cumprir isso? Então eu vou lembrar daquilo que eu comecei falando no início desta ministração. Você pode ter uma boa esposa, você pode ter um bom marido, você pode ter bons filhos, mas isso não significa que você não vai ter problemas. É isso que eu quero levantar. É isto que a palavra de Deus nos diz. E é disto que eu quero tratar. Olha só. Capítulo 6, verso 10. Diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, estas orientações, conseguir alcançar tudo isto, né, fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, não é possível sem que nós busquemos a Deus. Nós não vamos conseguir isso pelas nossas próprias forças. Nós não temos como lutar com o reino das trevas sem Cristo ao nosso favor. E isto não é possível. Então é necessário que nós busquemos ao Senhor. E é isto que ele vai tratar. Então ele deu uma série de instruções. Ou seja, você pode ir na sua casa, com o tempo, pode ler no capítulo 4, vamos tratar uma parte no discipulado, vai ser muito bom se você participar, vai aprender bastante, mas o que acontece é o seguinte: recebemos instruções, recebemos doutrina. Sabe quando ele diz assim que os crentes todos os dias perseveravam na doutrina dos apóstolos? Você já ouviu isso? É só meia dúzia. Então, é que está escrito isso na Bíblia, eu só falo o que diz a Bíblia. Então a Bíblia diz o seguinte, que na igreja primitiva, amém Jesus? Igreja primitiva, os crentes todos os dias perseveravam na doutrina dos apóstolos e nas orações e no partir do pão. Ora, a questão que a doutrina é isso que você está ouvindo. O que eles ministravam lá é o que está aqui no 4, 5, 6. Então eles todos os dias oravam, certamente eles oravam, dando palavra de gratidão a Deus, ações de graças e tudo, mas também certamente colocavam as suas famílias e as suas obrigações diante do Senhor, pedindo a ajuda de Deus para poder cumprir, para poder dizer assim: olha, eu consegui fazer o que o Senhor me deu, eu sou servo dele, ele me deu instruções como Senhor. Amém, igreja? Uau, 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 ele deu instruções como Senhor, ele deu instruções como Senhor, e eu sou servo, ele é o Senhor, ele me comprou, eu pertenço a ele, então ele me comprou, quando ele me comprou, ele tinha uma coisa em mente, amém? Você compra alguma coisa sem ter um fim? Ou compra porque você gosta de gastar? Gosta de gastar por gastar? Ou você, quando compra alguma coisa, você tem um propósito com aquilo? Mesmo que você não tenha um propósito, você gosta de gastar, Cristo não é assim. Ele nos comprou com uma coisa em mente, de que nós iríamos fazer aquilo que Ele nos ordenou fazer, porque Ele é Senhor, eu sou servo. Eu pertenço a Ele, Ele me comprou. Então eu tenho, em nome de Jesus, que fazer isso aqui. Agora, como é que eu me preparo para
realizar tudo isso e ter sucesso. Pois o que o Senhor quer é que eu tenha sucesso neste trabalho, que eu seja muito frutífero. Amém? Vocês já ouviram que eu devo dar muito fruto? Oh, glória! Vou tomar mais um. Então, meus queridos, o Senhor nos chamou para ser frutíferos, ou seja, quando Ele nos comprou, Ele tinha um interesse, Ele tinha um objetivo. Na vocação que foste chamados, Ele tem um objetivo. E o objetivo dele é que nós sirvamos a Ele. E servir a Cristo envolve servir uns aos outros. Amém? Se eu não sirvo não sirvo os meus irmãos, dizer que eu sirvo a Cristo é mentira. Se eu digo que amo a Deus, não amo meu irmão, é mentira. Então, a verdade é que eu sirvo a Cristo servindo aos meus irmãos. Eu sou útil aos meus irmãos, então, assim, eu sirvo a Cristo. Ora, Ele nos chamou para servir, e não servir pouco, servir para dar muito fruto. Muito bem. Então, Paulo escreve, olha, são todas estas instruções. Afasta do pecado, procura crescer, bota o teu coração no crescimento, alcançar, é ser igual a Cristo, amém? Medida da estatura, rabalabachai, medida da estatura de Cristo, chegar na condição, você tem um alvo, o alvo nosso é chegar a esta condição, de sermos iguais, à imagem e semelhança de Cristo, que é Deus, amém? Então esse é o objetivo. Agora, entenda uma coisa, se eu tenho isto no meu coração, e eu estou sinceramente envolvido em fazer isto, eu estou despertado, eu fui tocado por Deus, o Espírito do Senhor trabalhou na minha vida para que eu realmente buscasse isso, e com todo o meu coração, com todas as minhas forças, para que eu não desonre o meu Deus que me comprou, deu a sua vida por mim. Então, eu amo Deus, eu vou fazer de tudo para agradá-lo. Então, eu vou voltar no início de novo. Você pode ser um bom marido, você pode ter uma boa esposa, seus filhos podem ser bons, você como filho pode ser bom, você como esposa pode ser boa, você como marido pode ser bom, mas existe uma guerra. Então, quando eu estou determinado, quando eu estou buscando ao Senhor, cumprindo, querendo fazer aquilo para o qual Deus me chamou, ou seja, para me tornar uma pessoa semelhante a Cristo. Cristo fez muitas obras, curou muita gente, instruiu muita gente, né? E até hoje nós estamos tendo aqui o resultado disso. Muito bem. Só que, quando eu me envolvo com isso, então eu tenho um inimigo. E quando o inimigo vê que eu estou mesmo afim, então ele vai trabalhar de todas as formas para me fazer com que eu esmoreça. Então, Paulo, sabendo disso, ele deu a orientação de que nós precisamos. Nós já falamos sobre isso, mas agora eu quero que você tenha uma visão ampla. Eu não estou pregando sobre 4, 5, 6. Eu estou dando uma visão do dia a dia do crente, que tem família, que precisa se comportar como família, ter comunhão como família, fazer na obra de Deus, crescer no conhecimento de Deus e ser útil àqueles que o envolvem. Amém? Amém? Amém para lá? Amém para cá? Amém. Glória a Deus. Ok. Então, para fazer isso, teremos que enfrentar as trevas. Ele não deixou, porque eles nunca, né? Deus nunca nos deixou sem orientação, nem sem poder, né? Ele deu o caminho. Então o caminho está aqui, 6, 10 em diante. Vamos lá, tentarei ser rápido. Diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, vamos pegar esse verso, que é fundamental. No demais. Então, o que eu preciso para realizar essa obra? Me fortalecer em quem? Como é que eu me fortaleço no Senhor? Então vamos lá, não vou questionar, peço só que você preste atenção. Eu me fortaleço no Senhor quando eu olho na sua palavra, quando eu estudo a palavra, eu vejo como Deus me ama, e como Deus quer o meu bem, e como Deus quer que eu prospere. Não tem mais ninguém interessado no meu crescimento, tanto é que Ele quer que eu seja igual a Jesus. É mole? Tá bom para você isso, ser igual a Jesus? Ai, 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 ai.
Como é que vamos fazer com essa gravação depois? Bem, então, igreja, a imagem e semelhança de Cristo. O que é que Cristo representa para a humanidade nos dias de hoje? E como sempre representou? Direção, luz, paz, dentro de casa, comunhão, coisas grandiosas. Então, fortalecer-se no Senhor, primeiro, começa entendendo que Deus me ama como ninguém. E que Deus está cuidando e me ensinando a ter um propósito de vida. E que este propósito é amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo que a mim mesmo, ou seja, que eu seja útil aos meus irmãos. Como é que eu posso ser útil? Vamos supor, eu sou pregador, né? Como é que eu posso ser útil a você se eu não pregar a palavra? Se eu não vier no culto? Como é que eu posso aconselhar uma pessoa que nunca aparece no culto? Não dá. Então é necessário que nós estejamos na direção do Senhor, congregando, ouvindo, nos alimentando da palavra que vem do céu. Então, ele fala fortalecer-se no Senhor. Então, quando eu olho para a palavra, eu vejo que eu tenho Deus, aquele que criou os céus e a terra, aquele que tudo fez, aquele que tem uma sabedoria extraordinária e que ele se deu. Ele falou assim para mim: camarada, você é meu filho. Uau! Eu já contei a história. Quando falou isso para mim, eu desabei, porque era muito para mim ser filho de Deus. Então, o filho dele, da família dele, em que ele está totalmente imbuído, interessado em me criar como filho, em que eu cresça, mas cresça na condição maravilhosa de alcançar a condição de Cristo. Eu não sei, esse é o coração de cada um, mas é impressionante para quem tem esta, né, para quem nunca foi nada e pisado, quando você recebe e diz assim: você é meu filho, eu te amo, misericórdia. Coisa maravilhosa demais. Não tem como resistir, não há como não chorar, porque é demais. Então, fortalecer-se no Senhor. Então, de tudo, é meu protetor, é minha bandeira, é minha vitória, é a minha salvação. Um dia eu vou para o céu porque Ele preparou. Ninguém se interessou em me levar para o céu, apenas Ele. Ele deu a vida, o Pai quis assim, e o Espírito Santo está trabalhando até o dia de hoje para que eu consiga chegar lá. Né? Então, eu me fortaleço no amor do Senhor, me fortaleço no Senhor, e na força do seu poder, que é a outra parte. A força do seu poder, ou seja, o poder de Jesus Cristo está à nossa disposição. E é só passar pela Bíblia e você vai entender que Ele nos deu autoridade sobre principados e potestades em nome de Jesus. Amém? Ok, então essa parte está vencida. Vamos para frente. Só que nós temos uma luta, como eu disse. Temos um desejo, está no nosso coração alcançar o que o Senhor nos deu, porque é muito bom. Mas nós temos um adversário. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é necessário que você, passando por problemas nesta vida de cristão, você não se dê por vencido, que você não presta, que você realmente, talvez você não seja do Senhor, que você não sei o quê, e cada dia essas coisas estão acontecendo cada vez mais, ou seja, situações em que você é desafiado de um minuto para o outro, que você não está preparado para receber aquela situação. Então o Senhor, Ele está dizendo aqui: olha, você tem um inimigo. Então volto a dizer, você pode ser uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, um bom pai, mas pode ser que tenha aí uns contratempos. Então esta palavra vem para te fortalecer a mim. Então significa, para que eu cumpra a vontade do Senhor, eu preciso da ajuda dEle. Entenda, isso é fundamental. Você sozinho não vai conseguir. Então é necessário que você tenha a ajuda dEle. Ora, aqui nós bifurcamos numa situação seguinte: eu preciso orar e eu preciso conhecer a palavra. Porque se eu não conhecer a palavra, então eu não vou ter
como me defender, como Ele ordena que eu faça, como você está ouvindo agora. Primeiro você saber, bem, aconteceu lá um perrengue, mas esse perrengue não era para ter acontecido, foi o inimigo que trabalhou. Pode ser o inimigo, às vezes pode ser você mesmo, mas vamos pensar nessa coisa, né? Vamos pensar que você é um bom marido, um bom pai, um bom filho, etc., né? E você está nesse propósito todo aqui. Amém? Vamos orar para ouvir o resto? Vamos. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, te exaltamos, glorificamos, porque o Senhor nos ensina através da Tua palavra, o dia a dia, como nós vamos enfrentar esse dia a dia, o que é possível de enfrentar e como devemos estar preparados para isso. Assim te damos graças, repreendemos na autoridade do nome de Jesus tudo que se levanta contra esta palavra em nome de Jesus. Amém? Ok, então Paulo, ele diz, olha, no demais, bem, para realizar tudo isso é necessário que você se fortaleça da seguinte forma. Então, no Senhor, lembrando do amor, da força que Ele está sempre, né, nos teus cuidados. Ele é Pai, Ele não te larga de jeito nenhum e tal. E um monte de outras coisas, né, que não dá para falar tudo. Muito bem. Fortalecer nele e depois o seu poder está à nossa disposição. E aí vem o verso 11: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o quê? Um pouquinho mais forte, igreja. Ciladas, não está escrito astutas na sua? Então eu vou ler na minha porque está certa. Essa aqui é a Bíblia de Cristo. Vamos lá. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. Não quer dizer que você vai sair dançando. Venci, não. Estar firmes no quê? Astutas ciladas do diabo. O que é astuta? Astuta é quando preparam algo que você realmente não estava esperando. É muito esperta. É muito bem bolada. Então você cai às vezes numa situação e você, né, não era para ser assim, mas aquilo foi muito bem planejado. É uma coisa astuta. Estamos sendo advertidos disso. Está dizendo para que nós ficarmos firmes. Firmes não significa que você vai, né, ficar cantando vitória. Ficar firme é não ser abalado na sua fé, mas pode levar uma trombada no humor do seu dia. Amém? Então, ficar firme. Para que eu possa permanecer firme, ou seja, para que eu não desista do Evangelho, para que eu tenha a segurança de que eu estou com todo o amor do Senhor sobre a minha vida, com todo o cuidado dEle, que eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim, e que Ele me deu autoridade sobre principados e potestades. Eu conheço isso. Então ele diz, olha, vai ter astutas ciladas. Ele está dizendo, vai ter. Para aqueles que estão na rua, amados, não precisa ser astuta, pode ser de qualquer jeito. Eles já vão, né, sem força, sem dificuldade nenhuma. Agora o crente contra o crente é diferente. Contra o crente precisa ser um negócio planejado, porque o crente está pelo menos instruído, ou pelo menos um pouco instruído no que pode acontecer. Então, estejamos atentos a isso. Revestimos toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas, astutas ciladas do diabo. E eu vou terminar nestes dois versos, que não dá para continuar por causa do tempo. Vamos lá ver. Diz assim o verso 12 e o verso 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Então, primeira coisa, a coisa aconteceu, não vai detonar com a pessoa. Não é com a pessoa que você tem que detonar. Mas ele diz aqui, mas sim contra... Você sabe o que é principado? Principado é demônio que tem autoridade de conduzir milhões de demônios.
é alguém que está no comando de um monte de demônios. Você tem que lutar contra ele. Contra potestades, que são forças infernais. Então isso aqui não é ficção científica, isso aqui é realidade. É a realidade do dia a dia do crente, amém? Dia a dia do crente. Então, contra os príncipes das trevas deste século. Quem são? O próprio Satanás. Contra as hostes, ou seja, exércitos inimigos. Hostes não é apenas um demônio, é um exército de demônios. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, queridos, quando nós chegamos e dizemos, foram liberados um monte de demônios, etc., estes dias, a coisa vai apertar. O crente precisa estar mais preparado. E nós não vamos deixar de ter como propósito a vontade de Deus, que é sermos semelhantes a Cristo, a mesma imagem de Cristo. Agora, uma coisa é certa, pode olhar a família, pode olhar aí as famílias e tudo, vamos ver se não está acontecendo coisas diferentes, situações diferentes que não aconteciam, diferentes que eu digo é para pior. Então, o que nós estamos ouvindo hoje é o seguinte, Deus tem um propósito com a nossa vida. Há um trabalhar, um crescimento, etc. Precisamos ser treinados, instruídos. O Senhor levantou pessoas para isso, apóstolos, profetas, né? Evangelistas, pastores, doutores, etc. Com o propósito de preparar essas pessoas para chegarem à condição da imagem de Cristo. Mas isso tem uma guerra, e essa guerra não tem como você fugir, porque você ou é vencido pelo maligno, ou você luta contra ele. Agora, como é que eu luto contra ele? Bem, primeiro saber que eu tenho que lutar. Isto é uma realidade. Eu tenho que lutar contra Satanás, eu tenho que lutar contra os seus príncipes, eu tenho que lutar contra os seus exércitos, eu tenho que me levantar. O Senhor me deu condição para isso, porque eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Aleluia! Deus não deixou você nem a mim despreparado para enfrentar toda essa demonaiada em nome de Jesus. Mas nós precisamos estar em oração e vigiar. Estar atentos. Estar atentos. Pode olhar nas famílias. Eu tenho toda a segurança de que andou acontecendo coisas que você ainda não tinha sentido a coisa tão ruinzinha. Não é que você é ruim. Você pode até ser bom. Pode ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, uma boa esposa, uma boa filha, uma boa mãe. Mas prepare-se. O preparo é na oração, no conhecimento da palavra e no uso da autoridade que o Senhor nos deu para guerrear contra isso. A primeira forma de guerrear, e não vamos muito longe, é levar uma vida de santidade, como ele disse aqui. Como é que eu posso guerrear contra as trevas se eu estou fazendo o que as trevas querem? Não tenho condição nenhuma de guerrear. Então eu preciso me levantar, eu preciso, passando essas situações, essas dificuldades, eu vou levantar a minha cabeça e eu sei que eu tenho uma aliança com Cristo e eu tenho a vitória, eu tenho poder, porque Deus me deu poder para lutar contra isso. Então a primeira coisa é viver uma vida de santidade. O fato de eu estar vivendo uma vida de santidade, o fato de eu estar querendo fazer a vontade de Deus, o fato de eu ser um crente que quer ser crente de verdade, não me isenta dessa guerra. Pelo contrário, é muito mais acirrada a luta contra a minha vida. Por quê? Porque eu faço a diferença. Eu falaria um amém, um glória a Deus, um aleluia. Senão eu vou pregar na assembleia. Lá fala bastante glória. Então o fato é que o Senhor já preveu, está me falando, tem isso. Então, não desanima não. Levante a cabeça. Te deu um tapa, você caiu, levanta, oferece a outra face.
Mas nós vamos vencer em nome de Jesus, porque eu sei o que me espera. Eu sei o que me espera. Eu vou andar nas ruas de ouro. De que cor são as ruas de ouro? De que cor são as ruas de ouro? Que cor são? Agora a grande maioria está preparada, né? Todo mundo pensa que é amarela, não é não. Vai lá para Apocalipse, você vai ver. São brancas, ouro puro, branco, transparente. Né? Coisa bonita. Imagina a praça, o centro dessa cidade. Deve ser magnífico. Mas eu estava pregando do que mesmo? Então, ainda não chegamos lá, mas isso nos espera. Então eu não vou desistir, eu não vou desonrar o meu Deus, eu não vou desonrar o sangue. Entenda isso, ouça isso, preste bastante atenção. Eu não vou pisar no sangue que me comprou para me dar a vida eterna. Eu vou honrar o sangue pelo qual eu fui comprado. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, porque foi Ele que preparou tudo isso. Não fui eu não, foi Ele. Foi Ele que preparou tudo isso. Então você está recebendo hoje uma palavra para te encorajar, fortalecer, não desanimar. Vai ter contratempo? Até vai. As astutas são ciladas, as ciladas são astutas. Então pode acontecer. Mas levanta a cabeça. Vamos em frente. Em nome de Jesus. Glórias, honras, louvores ao Todo-Poderoso Senhor nosso Deus. Amém. Não é bom? A palavra é coisa boa, não é não? Pode degustar, porque eu já degustei antes de vocês. Se pode comer as primícias, eu não sei, mas eu comi as primícias dessa palavra. Vamos louvar. Onde é que está o povo do louvor? Louva bonito, viu? E eu comi as primícias dessa palavra. É muito bom. Então vamos ficar em pé. Palavra para nos levantar, mas que nos dê as forças para vivê-la. Amém? Para que a gente levante. Amém? Vamos orar assim? Ok. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te exaltamos, glorificamos, bendizemos e adoramos por esta palavra que o Senhor nos mandou. E como o Senhor nos ensina ali de que não podemos realizar essa obra, ó Deus, sem ti, porque nós somos as varas que estão ligadas na videira verdadeira. Também agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos nos fortalecer em ti. E por isso, meu Deus, pedimos a ti que o Senhor renove as nossas forças, nosso ânimo. Em nome de Jesus, nos dá vigor espiritual, em nome de Cristo Jesus. E também te peço que esta palavra seja firmada em nossos corações e que esta semente seja lançada e seja agasalhada e produza frutos para a glória de teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar.